Eu quero chamar aqui o pastor Sávio, né? Pastor Sávio, que é pastor da Igreja Presbiteriana das Graças, e nós nunca chamamos ele por esse nome, né? A gente sempre chamou ele pelo nome original dele, que é Fubá, né? Fubá muito amado por nós, e hoje a gente pede e ora ao Senhor que a palavra possa alcançar nosso coração também nesse dia, tá bom? Obrigado, Sérvulo. Graça e paz, irmãos. Amém. Prazer poder rever várias pessoas aqui que são do coração. Prazer também a gente ter 1 ano de comemoração já da igreja. Grande vitória do Senhor. Acho que Sérvulo e Thaís, Brunão, Malhar vão lembrar de conversas lá atrás, naquela época lá da Madalena, sobre a ideia de uma igreja e tal, né? E Deus sabe os caminhos. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Uns 20 anos. Quase 20 anos, E graças a Deus o Senhor estava prevendo e estava motivando a essa igreja acontecer. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Na verdade, a gente vai ler até o versículo 5 apenas. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. A minha versão é a revista atualizada. Pode ser? Tem problema? Não. Tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos. Obrigado porque o Senhor nos fez um em Cristo. E peço ao Senhor a sua graça, porque todos nós só precisamos mesmo da tua voz. O Senhor que é o nosso pastor e que nos guia, então por favor nos guie aqui aos teus pastos verdes. Refrigera a nossa alma. Guia-nos por veredas de justiça, por amor do teu nome. Senhor, a tua palavra é tão preciosa, e eu peço ao Senhor misericórdia, porque eu sou tão fraco e pequeno. Me ajuda, Senhor, para que eu não adultere a tua palavra. Mas também eu te peço pelos meus irmãos que são tão fracos quanto eu, para que os ouvidos deles e o coração também esteja pronto para receber a tua palavra. Isso, então, a gente pede que teu Espírito, que é quem nos ensina toda a verdade, seja aquele que flui entre nós aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe que Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele estava, na essência, preocupado com o coração de Timóteo. Porque Timóteo, sendo um pastor novo, ele começou a passar por muitas lutas que ele supunha não estar preparado para enfrentá-las. Às vezes, a gente pensa, muito obrigado, às vezes a gente pensa que o pessoal da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, eles só tinham um tipo de perseguição, que era a perseguição engendrada por Roma, ou talvez pelos judeus. Mas isso é uma falácia. Desde o começo, a igreja cristã, ela sofreu muito por perseguições de fora, dos judeus, dos romanos, do Estado, mas também por problemas internos.
E os problemas internos normalmente pegam a gente de calças curtas. É quase como se a gente estivesse assim pensando, tá, o ímpio, o sem Deus, nos fazendo mal. A gente aceita, isso não tem problema. Mas aquele que anda comigo, aquele que é meu amigo, aquele que está do meu lado, esse me fazendo mal, um crente é insuportável. Eu vou exemplificar isso. Por exemplo, se a gente é chefe de algum departamento, a gente tem uma empresa e a gente contrata gente descrente e ele, por acaso, faz alguma coisa errada, a gente pensa assim, bom, está errado, mas ele é descrente, então a gente dá uma, sabe, dá uma tipo, né, relevo. Mas sendo um crente, a gente fala assim, mas rapaz, ainda é crente, ou melhor, ainda se diz crente e faz essa ceboseira. A gente fica indignado, porque a gente nunca espera que os de dentro, os da igreja, os da família da fé, também causem esse tipo de transtorno. Mas o fato é que já Paulo, a gente está falando do primeiro precursor do cristianismo, já Paulo teve que enfrentar essas lutas dentro da igreja. Falo dentro, não falo nem fora. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que teve que admoestar face a face Pedro, porque se tornou repreensível. Mas Pedro era um cara crente de verdade. E Pedro vai lá e se submeteu a Paulo na bênção, porque o que Paulo estava repreendendo era a palavra de Deus. Ou seja, mesmo dentro do cristianismo já havia algum nível de crise. Mas o que a Bíblia fala aqui, e Paulo está advertindo Timóteo, é de um perigo que não é só esse perigo de alguém que discorda, mas é o perigo que é engendrado dentro da igreja por espíritos de demônios. Pelo menos é assim que é falado. Você acha que é concebível, dentro da igreja, surgir ensinos de demônios? Você acha que é possível haver esse tipo de suscetibilidade, de fraqueza dentro da igreja, onde demônios, usando pessoas, conseguem arrebanhar grupos da igreja? Pois é exatamente disso que Paulo está escrevendo. Paulo está dizendo para Timóteo, o Espírito afirma. Veja que ele não está usando sequer a Bíblia no passado, ou seja, ele não está usando o Velho Testamento. Ele está falando de uma revelação que foi dada a ele pelo Espírito. Ele fala, o Espírito afirma expressamente que alguns apostatarão da fé. Essa palavra que é usada por Paulo, ela é uma palavra muito difícil, mas muito difícil de entender. Porque na teologia bíblica, alguém que foi convertido, ele não se perde. É Jesus que afirma isso, especialmente lá em João 10. Mas como alguém pode apostatar? O que alguns teólogos falam, tentando trazer isso à luz, é que alguém que esteja no começo da sua conversão, ou seja, aqueles que estão começando a aprender sobre a vida com Deus, esses são suscetíveis a receberem um tipo de ensino que pareça com a verdade, mas ele não é verdadeiro. Parece que é bom, mas na verdade não é bom. E termina esses apostatando da fé, ou seja, se desviando e não tendo mais retorno. Eu diria que no nosso tempo, talvez o melhor grupo que representa pessoas assim, sejam aqueles chamados desigrejados. São pessoas que normalmente tiveram, no começo da sua jornada dentro da igreja, algum tipo de percalço, de influência, que ficaram tão contristados, ficaram tão inflamados, ficaram com o coração tão prejudicados, que terminaram dizendo que a igreja era um problema, que não servia mais fazer parte de igreja. E alguns assumiram a seguinte perspectiva: eu posso viver minha vida com Deus, eu e Deus. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunidade, eu não preciso dividir e partilhar. Eu posso viver minha experiência pessoal com Deus sozinho. Isso é apostatar da fé. É uma das maneiras de apostatar da fé. Nos nossos dias,
a maneira possível vai acontecer justamente com os que são mais fracos. E quando falo mais fracos, não necessariamente são os mais novos na fé, mas são aqueles que não têm aprofundamento bíblico. Não é só aprofundamento doutrinário, mas aprofundamento bíblico, ou seja, que não começam e não conhecem bem as Escrituras e são influenciados fortemente por erros que parecem verdade. Paulo usa uma expressão em Coríntios, ele fala de sofismas. Sofismas são mentiras com cara de verdade. Paulo está dizendo assim a Timóteo: Timóteo, pode ter certeza que vai haver gente dentro de igreja que, ensinando deturpadamente a verdade, vão corromper o coração de algumas pessoas, e essas pessoas terminarão por apostatar da fé. Ele fala que é nos últimos dias isso, e veja o que ele diz: espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia, ou seja, pelo que fala, mas sem viver, de gente que fala mentira e que tem cauterizada a própria consciência. Normalmente, a maneira de você entender ou perceber alguém assim é uma pessoa que tem a mente cauterizada. Sabe como a gente diria isso no nosso popular? É gente de cabeça dura. É gente que é dona do próprio nariz, que não se submete às Escrituras e nem se submete a Deus e nem se submete à igreja. Esses tais são justamente aqueles que certamente subverterão as Escrituras a fim de ensinar o erro como se o erro fosse verdade. Então Paulo diz assim, a maneira deles fazerem isso, versículo 3, é proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos. E aqui é quando eu achei um negócio bem interessante quando estava lendo sobre isso, especialmente nos comentários, é que Calvino, quando fala desse texto, ele diz que Eusébio de Cesareia, que era um papa, ao analisar isso, ele falava de Montano. Montano foi um cara que queria falar sobre vida espiritual, ele queria reavivar a igreja, que a igreja estava meio fraca, e a gente está falando de uma época onde os pais da igreja, ou seja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, estão vivendo, a gente está falando do 2º e do 3º século, ou seja, a gente está falando do comecinho da igreja, quando a igreja já estava espiritualmente fria, e alguns quiseram começar a reanimar a igreja, e surgiu um movimento montanista. Esse movimento de Montano, ele afirmava o seguinte, que a maneira de você aquecer seu coração espiritualmente é através de uma disciplina espiritual. Não parece lógico? Você quer aquecer seu coração espiritualmente, quer ter uma igreja aquecida? Então, exerça disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais que Montano propunha era jejum, era oração, leitura da Bíblia, meditação e às vezes você precisava se autoflagelar. Basicamente era isso. Me diga uma coisa, está errado? Se a gente quer aquecer o coração, está errado a gente jejuar, a gente meditar, a gente ler a palavra e a gente orar? Está errado. Qual é o erro disso? É que ele dizia que quem fizesse isso de forma rígida, de forma a comprometer o seu próprio corpo e fazer o seu corpo definhar, à medida que você fizesse isso, seu coração aquecia. A fórmula de Montano era uma fórmula asceta, vinha de uma filosofia grega chamada ascetismo, ou seja, você alcança um nível mais elevado de espiritualidade à medida que você massacra a sua carne. Era uma maneira disfarçada de falar sobre o gnosticismo. Ou seja, é uma maneira de você conseguir alcançar Deus pelo seu esforço. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você se esforçar, mais Deus vai vir ao seu encontro. E isso está errado. Veja como é disfarçada a ideia. Veja como parece com a verdade, mas o conteúdo que está por trás
Ele é mentiroso. Veja, não se tratava de devoção, ou seja, alguém não ia buscar a Deus através da leitura da palavra, através da meditação, através do jejum, através da oração, iria buscar a Deus por devoção, mas iria buscar a Deus por esforço a fim de alcançar um novo patamar, um novo nível espiritual. O engano não estava nem sequer na fórmula em si, mas estava no conteúdo doutrinário ou na filosofia que encampava esse conteúdo e esse modelo. Então Paulo diz assim, olha, isso é um engano. Quando alguém apresentar para você uma fórmula, um conteúdo comportamental sobre o Evangelho e sobre a vida com Deus, isso é uma falácia, isso é um engano, isso é uma mentira. Não creiam e não busquem e não vivam. A vida com Deus não será vivida através de um comportamento. Veja só, Calvino que falou de Eusébio dizendo que era montano, o mesmo Calvino na sua época interpreta o texto dizendo que esse problema é um problema da Igreja Católica. Ele está dizendo, os papistas, era assim que Calvino chamava os católicos daquela época, ele fala, os papistas é que fazem isso agora. Ou seja, para Eusébio, enquanto ele viveu, o problema era montano. Para Calvino, na época que ele viveu, o problema era os católicos. E eu percebo nas Escrituras que o problema, a gente sempre vai achar algum grupo dentro de igrejas que vivem aquele tipo de coisa, mas na verdade, o problema nem são o grupo, nem são aquelas pessoas em si. O problema que Paulo está consertando aqui é, não tenta fazer de um relacionamento pessoal com Deus uma maneira metabolizada. Não tenta fazer isso de forma a se constituir uma série de regras, uma série de pode e não pode. Deus nunca será encontrado a partir do pode e não pode da religião, do pode e não pode do nosso coração. Deus será encontrado se o buscarmos, e se o buscarmos de todo o nosso coração, aí Ele será achado por nós, Ele se doará a nós, mas buscar a Deus requer de nós querer Deus, não querer progresso espiritual, e também não necessariamente querer as bênçãos de Deus, mas querer a pessoa de Deus. Deixa eu tentar traduzir isso de uma outra forma. Pensa uma pessoa que é casado, homem e mulher, e pensa que eles estão na luta diária, distantes um do outro, porque eles têm muitos compromissos. A mulher trabalha, o homem trabalha, tem que criar filho, tem que pagar as contas, tem que fazer da vida um ritual. Então eles começam a acordar entre si o que cada um tem que fazer. Cada um tem que fazer esse papel. Você acorda a tal hora, você acorda o menino, você põe para lavar roupa, você faz. E cada um tem uma regra de comportamento sobre o que fazer com o outro, para se darem bem. Porque eles estão percebendo que estão ficando distantes, estão começando a ter rivalidade, ter briga entre eles. Então eles começam a colocar, olha, se você fizer isso, tudo bem, a gente vai conseguir se acertar. Se você fizer aquilo, a gente vai conseguir se acertar. Daqui a pouco esse casal, está cada um fazendo o seu papel e fazendo tudo o que foi prescrito um pelo outro para que seja feito. No entanto, eles permanecem distantes um do outro, porque o vínculo que os une não é o comportamento forjado, o vínculo que os une é o amor entre eles. Assim é com Deus, irmãos. Quando Cristo foi até a cruz, Ele não foi para nos libertar de um comportamento. Ele também não foi para nos dar um comportamento. Jesus não foi entregar para nós uma série de regras. Quando Jesus foi até a cruz, Ele foi morrer a nossa morte. Repita comigo, a minha morte. A minha morte. Ele foi morrer a minha morte. Ele foi me substituir. De tal maneira que Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Ele me uniu a Ele lá naquela morte, me substituiu, Ele matou o velho homem, Ele matou o escravo do pecado, Ele tirou-me a escravidão do pecado, para que ninguém mais me obrigasse a viver segundo os padrões de seja lá o que for. Mas Ele não me deixou livre para fazer a minha própria vontade, porque Ele também me deu a vida dEle. Ele tirou o meu pecado, Ele tirou a minha morte, Ele tirou a minha escravidão e me deu a vida dEle. De maneira que agora eu vivo a vida de Cristo.
Ele me deu uma ligação no coração e na alma, de tal maneira que o apetite é espiritual, é vontade de estar com Deus, é querer a pessoa de Deus. Não se trata de comportamento, mas é óbvio que quando amamos alguém e quando nos relacionamos intimamente com alguém, isso muda a nossa vida. Porque quando a gente ama a esposa, por amá-la, a gente muda. Não porque tem uma série de regras, mas porque de repente ela gosta. E só porque ela gosta e a gente quer agradar, a gente faz. Estou errado, irmão? Mas tem que estar escrito. Tem que estar obrigado. Quando transformamos o cristianismo numa série de regras, e ele fala aqui sobre duas coisas que eu acho que é bem importante a gente pensar. A primeira que ele fala é casamento. A abstinência de casamento. Você sabe que a Igreja Católica, quem quiser ser pároco, quem quiser ser pastor, quem quiser ser padre, não pode casar. Por isso Calvino diz, olha aí a Igreja Católica. E ele diz a segunda coisa, que é a abstinência de alimentos. Você sabe que na Semana Santa, o católico que é católico, na sexta-feira, não pode comer o quê? Tem que comer o quê? Abstinência de alimentos. E aí Calvino diz, olha aí, está vendo que os católicos eram assim? Isso é Calvino. Mas eu e você pegamos justamente essas duas coisas que meio que nos identifica como humanos. A mesa da coletividade, o lugar da comunhão, o lugar onde a gente pode se relacionar olhando nos olhos e dividindo o prato. E a gente torna isso uma regra. A outra coisa que a gente faz também é o casamento. O casamento passa a ser uma regra. Se não casar, não é feliz. Ou não? Se não tiver filhos, também não é feliz. E o casamento passa a ser para a gente não uma questão de vida com Deus, de decisão junto com Deus, mas uma questão de projeto pessoal de vida. Sabe, irmãos? Paulo está dizendo não admita que as coisas mais essenciais da sua vida, como casar e como se alimentar, seja regido por qualquer outra coisa senão pelo Espírito de Deus. Agora, se a gente ficar 6 dias, 7 dias sem comer, a gente começa a ter problemas. Se ficar 40 dias, você está à beira da morte. Comer é uma necessidade. É uma coisa que nos rege, ou não? Nos controla, nos dita o dia. Tal hora eu vou comer tal coisa, ou não? Alô? É assim? Você já pensou se a gente aprende a de tal maneira conviver com Deus, que Deus possa reger necessidades básicas como o alimento da gente? Não estou falando de regime, não. Eu estou falando de você comungar as suas maiores necessidades básicas com Deus. Foi Jesus que disse, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer e vestir. Vocês não sabem que vocês valem muito mais do que as aves dos céus? Você já pensou você viver na comunhão com Deus, onde as necessidades mais básicas, você sabe no seu coração e sabe na sua vida que elas serão supridas e abastecidas por Deus? Não transforma isso numa regra. Mas e os nossos relacionamentos interpessoais? Não é a mesma coisa? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Veja o que ele diz. Tudo que Deus criou, versículo 4. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Por que com ações de graças? Porque Paulo parece estar apresentando uma espécie de fórmula agora para, de repente, Timóteo usar. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: quando o que reger você no seu dia a dia for um reconhecimento da bondade de Deus, por isso você é grato,
isso é prova de que você está vivendo com Deus. Quando o que reger você são as suas necessidades, os seus clamores, os seus apetites, as suas lutas, isso é prova de que não é Deus que está regendo você e você está suscetível a ensinos de demônios. Você está abrindo porta para que tais ensinos comecem a entrar no seu coração. Porque você está sendo regido pelas suas próprias necessidades. Mas tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, ou seja, no nível do momento em que você tem um relacionamento com Deus, que faz seu coração estar satisfeito, plenamente satisfeito, que o que Ele lhe assistir, o que Ele vier lhe dar, já lhe supre. Isso você vai receber com ações de graça. Em vez de murmurar, de se queixar, de viver o tempo todo falar mal e o tempo todo questionar, vida com Deus traz uma quietude, uma pacificação e traz uma alegria indizível, um reconhecimento da presença de Deus, enche a nossa vida e a gente diz para Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Recebido com ações de graças, aí ele diz, versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração, qualquer coisa é santificada. Alguém perguntou assim, uma vez a respeito desse texto, se qualquer coisa é santificado pela palavra e pela oração, então até o pecado será santificado pela palavra e pela oração. Mas perceba que Paulo não está falando sobre regras, Paulo está falando contra as regras. O que Paulo está dizendo é que se a nossa relação com Deus realmente encher o nosso coração e a nossa vida, tudo o que vai encher a nossa vida será pela palavra e pela oração. Deixa eu dizer isso de outra forma, irmão. Quando nós queremos Deus, quando Deus é de fato o que buscamos, orar e ler a Bíblia não é um desafio, é um privilégio. Quando queremos Deus, quando buscamos a Deus pela pessoa que Ele é e porque o amamos, orar e ler a Bíblia é o nosso grande prazer. Mas quando passa a ser obrigação, passa a ser regra, é porque a gente vai questionar e vai avaliar segundo os nossos próprios padrões. Quando passa a ser obrigação, quem vai ser dono da Bíblia vamos ser nós. Quem vai ser dono da oração vamos ser nós. Quando é por amor e por devoção, Ele se torna dono do nosso coração e das nossas regras. Ele se torna dono do nosso comportamento, para Ele aferir conosco o que podemos e o que não podemos, para Ele dizer para nós quais são os nossos limites existenciais, o que nós suportamos e o que não suportamos, para Ele dizer para nós quais são os nossos pontos fracos na carne, quando somos tentados, e aquilo que nós não somos tentados, mas o vizinho é tentado. Quando Ele se torna para nós esse centro de existência, a oração e a palavra se assenhoram de nós e nós não nos assenhoramos dela porque ela passa a ser de fato alimento maior do que a gente, passa a ser de fato preenchimento maior do que o nosso coração. Deus nos sacia por fora e por dentro, Ele faz tudo se completar dentro de nós. Tanto que depois ele fala, Timóteo, continua nesses afazeres, e depois ele diz, segue na piedade, Timóteo. Piedade literalmente significa caminhar com Deus. Caminhar com Deus. Eu quero concluir esse sermão fazendo uma pergunta, um desafio. Você poderia dizer, de verdade, que o que caracteriza a sua vida espiritual é paixão por Deus, é amor a Deus? Você vem para a igreja por alguma obrigação, para dar satisfação a alguém? Você vem à igreja para cumprir algum papel? Quando você não está na igreja ou não está na liderança da igreja, você ama a Deus? Quando você está durante a semana, nos seus afazeres, nas suas lutas, naquilo que tira seu coração da alegria,
O seu grande prazer é se encontrar com Deus. Não estou falando da igreja, estou falando de você e Deus. De ouvir a voz do Espírito. De tê-lo dentro do seu coração, falando com você que você é filho. Lhe surpreendendo com um amor que você jamais pôde conceber. Lhe enchendo por todos os lados. Irmão, eu lhe pergunto. O que caracteriza o seu relacionamento com Deus é paixão? É ministério? É regras? É igreja? É família? É solução para os seus problemas? O que é que caracteriza o seu relacionamento com Deus? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus é apaixonado por você. Totalmente louco de amor. Ele não mediu esforço, jamais medirá para ter você junto dele. Ele continua querendo lhe alcançar e lhe buscar. Ele continua querendo lhe encontrar no lugar secreto onde você ouve a voz dele. Ele continua querendo transformar sua opinião em uma opinião santa. Ele vai usar a sua oração e a palavra para santificar toda a sua vida, tudo que você toca e tudo que você faz. Mas é o relacionamento com ele. E o relacionamento com ele só pode ser regido por uma coisa: amor. Não pode ser regido por nada que a gente faça, senão pelo amor que temos por ele. E por amor a gente dá a vida. A gente não dá um dia, um comportamento, um jejum, uma leitura, uma oração. Por amor, a gente dá tudo. Como é que você caracterizaria o seu relacionamento com Deus? Amor? Paixão? Comportamento? Regras? Coisas que você tem que cumprir? Coisas que você tem que fazer?